12h30. Agora nós vamos à participação do Dr. Belísio Neto. Vamos falar um pouco sobre saúde do idoso. 102,7. A nova frequência da Rural em fase experimental. E no Cidade Alerta, a partir de agora, envelhecer com saúde, com o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Agora 12h30. Boa tarde, doutor Belísio. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Zé Virgínio. Boa tarde a todos que nos ouvem, a todos que nos assistem. Uma satisfação imensa, mais uma vez, poder levar essa informação em saúde no paciente idoso, no envelhecimento. Beleza, a gente já vai começar, na realidade, com algumas perguntas que ficaram da semana passada. Não deu tempo, né? Mas você que está em casa pode já ir ligando ou mandando sua mensagem pelo WhatsApp 987634808, 987634808. Esse é exclusivo para o WhatsApp. Ou se você quiser fazer a pergunta ao vivo, 3421-2270. Olha, a Ana Maria, ela tem 73 anos e ela destaca o problema de veia quebrada nas pernas, tem sentido muitas dores nas pernas. E aí ela pergunta, essas dores, elas podem ser causadas pela, vamos usar o termo, né, veia quebrada, talvez a ciência tenha termos mais específicos, mas no idoso especialmente, doutor Belísio, como é que essa questão da veia quebrada, ela pode dificultar, pode trazer essas dores, dificuldade até de andar, é possível? Sim, inclusive os idosos, eles são acometidos muito mais por doenças vasculares, no caso essa veia quebrada, são varizes, são veias que estão na periferia e que elas perdem o mecanismo de controle, de segurar o sangue ali nas pernas para poder esse sangue ser drenado para o coração. Então perde as válvulas, né, entram em defeito e as veias ficam tortuosas e ficam visíveis esteticamente, dá para se perceber isso tranquilamente. Mas o problema não é só estético, né? O problema são os sintomas e as complicações. Os sintomas como dor, por exemplo, é uma queixa comum, uma dor em peso, uma dor queimando debaixo dos pés, os pacientes sentem formigamento, eles sentem as pernas ficarem inquietas à noite, sentem muitas cãibras. Então, além de esteticamente não ser favorável, também dá muito sintoma e pode complicar. A pessoa que tem veia quebrada, tem varizes, tem insuficiência venosa, ela tem um risco maior de ter trombose na perna. Inclusive, mandar um abraço para o padre Costa, né? A mãe dele foi acometida no caso de artéria, né? Saudosa memória, mas dela foi artéria, bem mais grave. Mas as veias também podem ter trombose, pode ocluir, fazer um trombo e a pessoa ter trombose venosa, trombose na perna. Além da dor, dos sintomas, e sintomas causam limitações, o paciente evita andar, ele evita, ele inconscientemente a dor limita ele. Complicações como trombose, infecções, os pacientes que têm veia quebrada, têm insuficiência venosa, eles têm mais infecções nos membros inferiores, e essas infecções geralmente são mais graves, são as famosas erisipelas, né? E cursam com gravidade na vigência do quadro, quando o quadro está instalado, às vezes precisa internar para tomar antibiótico na veia, e depois que ficam aquelas úlceras venosas, que depois dão um trabalho para cicatrizar e o paciente fica com muitos problemas. Então, complicação como trombose, como infecção e a própria úlcera, mesmo sem ter infecção, o ferimento no local onde às vezes são quebradas a longo prazo e dão um trabalho para a gente poder cicatrizar. O que é que pode se fazer? Tentar tratar no início. Se tiver indicação de cirurgia, fazer a cirurgia e resolver. Para o idoso, tem que ter algum cuidado especial, eu digo, nessa cirurgia? O idoso tem que ter, na verdade, não só essa, mas toda cirurgia, o idoso ele tem uma reserva mental menor, então ele tem um risco maior de delirar. Sim, às vezes as famílias ficam apavoradas, porque a gente tem que intervir, nutrição, hidratação, evitar medicamento que cause delírio, se for um paciente com demência já ir preparado, evitar que ele delire. Risco de qualquer outra cirurgia, como trombose em geral, infeccionar a própria cirurgia, são riscos inerentes a qualquer cirurgia. Mas o idoso, como ele tem uma reserva mental, uma reserva cardíaca, uma reserva pulmonar menor, ele tem um risco maior do que os adultos jovens. Então,
Falei das infecções, falei da complicação como trombose, tem as complicações em virtude dos procedimentos cirúrgicos, que você mesmo perguntou, o paciente pode precisar de cirurgia e complicar após essa cirurgia. Não é toda veia quebrada que vai precisar de cirurgia, isso é bom entender. A grande maioria, o tratamento é clínico, é com remédio, é com aquelas meias de compressão, é com orientação de fazer exercício físico para trabalhar a musculatura e evitar que progrida aquela veia quebrada, aquela veia varicosa. Então, existem tratamentos que vêm antes da cirurgia. A cirurgia tem suas indicações bem precisas. Então, respondendo à paciente, sim, essas dores provavelmente, se elas são nas duas pernas, elas são na perna toda, essa dor cansada, quando ela anda, sente peso, tem formigamento, provavelmente está associado às veias quebradas. Quando é numa articulação, numa junta, por exemplo, no joelho, dói só um joelho, dói só um calcanhar. Ela vai levantar, o joelho dói. O joelho dói, piora com a mobilidade. Aí a gente pensa mais em osso, pensa mais em artrose. Mas a veia, as duas ficam inchadas, fica roxa, meio preta. Provavelmente deve ser das veias quebradas. Embora idoso, a gente dificilmente tenha um sintoma justificado por uma só doença. Geralmente um sintoma, ele tem 2, 3, 4 causas que contribuem para aquele sintoma. Vamos ver se tem ouvinte na linha. Oi, não. Veja aí. Quer pra ficar no ar? Vamos ver se tem. Ok, tem ouvinte no ar, então vamos à pergunta do ouvinte, às 12h36. Boa tarde, quem fala? Boa tarde. Por favor, eu queria saber, porque eu tanto boto da Rural, como boto da Série Dó, no programa, sabe? Como boto da Solidariedade. Então eu vi agora um senhor dizendo que está pagando muito dinheiro de imposto. Bom, caiu a nossa ligação, mas imposto ainda não é com o doutor Beleza. Não. Ele paga também, mas não é com ele isso aí não, esse negócio. Então veja esse nosso retorno, que aqui está sem o retorno para cá. Agora melhorou, tá bom. Bom, doutor Beleza, então vamos continuar, porque assim, o imposto não é com a gente ainda. Infelizmente caiu a ligação, a gente só ia explicar ao ouvinte que essa parte não é com a gente. Mas vamos continuar com as perguntas remanescentes da última semana. A Marta, ela tem 68 anos. E ela diz o seguinte, que não tem tido ânimo para fazer as caminhadas. Ela diz que entende que devia fazer a caminhada, a idade já está um pouco avançada, mas só que ela se sente tonta, né? E tem pressão alta. Tem relação a tontura com essa pressão alta ao caminhar? Né? Como é que deve ser como é que ela deve coordenar, administrar essa atividade física? É uma das coisas que limita qualquer atividade física, são problemas clínicos, são sintomas. A pessoa vai fazer uma atividade física, sente dor, aí já fica receoso, cai, fica receoso, passa mal, vontade de vomitar, já fica receoso para fazer, associa logo ao exercício físico. No caso dela, ela fica tonta, ela diz que está sem ânimo porque vai caminhar e fica tonta, né? Qual será a relação disso, assim, diretamente? Eu não sei se eu estou fazendo a pergunta corretamente, mas assim, ela fica tonta necessariamente já pela pressão alta? Ela ficaria tonta nesse caso já pela pressão alta? Geralmente não tem uma relação, é menos provável. Sim, perfeito. Uma emergência, uma urgência hipertensiva, ou seja, uma urgência por causa de uma pressão alta, se ela vier a fazer tontura, geralmente tem lesão de órgão-alvo, no caso o cérebro. Então, não passaria assim tão tranquilamente, e tem que ser níveis pressóricos muito altos, que eu acho que ela não conseguiria nem fazer a atividade física. Eu acho pouco provável que só a hipertensão dê a tontura na hora do exercício. Agora sim, se ela está tendo a tontura toda vez que faz o exercício, seria bom verificar se essa tontura não pode estar sendo precipitada pela hipertensão. Entendeu? Sim, causando diretamente não, mas ela tem um problema lá no labirinto, que é a parte do cérebro que comanda o equilíbrio, ou ela tem uma predisposição a algum tipo de tontura, e isso pode piorar. Agora, uma relação direta é pouco provável, geralmente é muito mais grave. Lesão em órgão como o cérebro, em virtude da hipertensão, geralmente é muito grave, o paciente não resiste. Agora, o que eu posso orientar essa paciente é que ela procure tratar essa tontura dela. Não, eu acho que é porque a pressão sobe e fica nessa. Não, então eu não vou caminhar. Eu acho que eu tenho labirintite. Eu não vou caminhar porque minha pressão sobe, eu fico tonto e na verdade não é nenhum nem outro. Ou então, não, é labirintite. Fica com esse estigma, aliás, na verdade,
Toda tontura o povo acha que é labirintite, o pessoal acha que é labirintite. Já vai na farmácia, já quer comprar o é remédio. uma causa rara de tontura, já compra o remédio, já toma o remédio errado e mais remédio e assim por diante. Melhor fazer alguns testes que a gente faz, o médico assistente faz, para saber se é labirintite, se não é, se toma remédio. A maioria das tonturas não são labirintite e elas melhoram sem remédio, melhoram com algumas outras medidas. Então, recomendável ela cortar o mal pela raiz. Vamos saber porque será que essa tontura é realmente do exercício? Pouco provável. Será que é quando eu levanto? Dura quanto tempo essa tontura? Não, ela dá e passa. Não, ela dura 3, 4 dias, dá numa crise. Cada tontura dessa tem um tipo específico de diagnóstico, tem um tipo específico de tratamento. Detalhar melhor essa tontura e, pelo contrário, ela tratando a tontura dela, ela vai fazer atividade física. A atividade física vai diminuir os níveis pressóricos, ela vai ter mais saúde, tanto cardiovascular como saúde em geral, né? A atividade física tem inúmeros benefícios e vai ficar sem risco de cair, sem tontura, vai ficar com a pressão controlada, com a saúde e o bem-estar preservado. Trata-se, se for só a tontura, a limitação, não tiver outra coisa que esteja limitando, às vezes o paciente não quer fazer e a gente tem isso, né? O paciente não quer Aquele paciente fazer que ele toma o remédio para pressão, mas ele só toma quando ela está alta. Qual o risco disso? O risco é de morrer. Você bem... É para ser não é prático, né? É para ser prático. Morrer do infarto, do AVC... O cara fala, não, eu tomo porque eu sinto que ela tá alta quando eu tô com dor de cabeça. Eu vou lá e tomo. Sim. Tem gente que chega aí e fala isso. Não existe no mundo todinho, não existe essa pessoa que esse tipo de tratamento, não. Hipertensão é uma doença crônica, né? Uma doença degenerativa, não é uma doença aguda que dá ali, depois você fica bom que nem uma febre, não. Você tem a impressão que você tá com hipertensão. Então, se ela está subindo a níveis muito altos, você tem que tratar para que ela não chegue. Não, é porque eu estou nervoso na consulta. Certo, você está nervoso, mas para chegar em 20... Eu não posso ver esse aparelhinho que eu fico nervoso. 20, 22, não está normal. Tem alguma coisa. Será que é ansiedade? Então, não existe essa de tomar. Agora, pacientes hipertensos que não tomam remédio, eles controlam a pressão com atividade física, mudança de estilo de vida. Às vezes a pressão dele pode subir e aí, nesses casos, tomar um medicamento. São raros. O idoso, isso é raríssimo demais, porque pelo fato da idade ele já é estratificado como uma hipertensão de um tipo mais complicado, que a gente tem que tratar geralmente com medicamento. Mas quem está com essa alternativa, essa história de só tomar quando senta a dor de cabeça, lembrar que hipertensão é uma doença silenciosa, ela não dá sintoma. Quando ela vem dar, ela dá... Você não está sentindo nada. Ela dá através de um infarto, ela dá através de um AVC, o sintoma da hipertensão. A hipertensão, por isso que ela é perigosa, porque ela não avisa, por isso que ela causa muitos danos que o paciente... Não, eu não sinto nada, eu não vou tomar remédio para pressão. A gente tem muito caso, às vezes está ali pelo hospital regional e diz assim, chegou alguém que estava em casa, de repente ele caiu, ele passou mal, teve uma dor de cabeça forte. Não sabe por que é. Né? Tá aí, uma das causas é a pressão alta, porque ela é silenciosa, por isso tem que ser tratado. Você tem que verificar, controlar direitinho, fazer a dieta. Ela não dá sintomas e vai acabando com o seu organismo por dentro, assim como o diabetes. Bom, e o ouvinte está dizendo aqui que ele tem a pressão, tem 63 anos, ele diz que a pressão é normal, mas os batimentos cardíacos são um pouco acelerados. Aí ele diz que a pressão dele geralmente dá 13 por 8, 12 por 7, mas o batimento cardíaco fica ali em torno de 90, 92. Para um paciente dessa idade ali dos 63, normalíssimo, é normal, normalíssimo. É tranquilo isso aí? Até 100 é considerado normal, né? Acima de 100 a gente considera que está acelerado, né? Taquicardia, coração muito acelerado. Ele tem aquela sensação de coração na boca, alguma coisa assim? A palpitação, a palpitação, né? Geralmente pode ser, quando é uma palpitação por uma taquicardia simples, sinusal, que o coração está no ritmo, só está acelerado, é benigna, né? A gente tem que... Tem que considerar a questão dele estar em repouso ou ele ter feito algum tipo de atividade? Sim, em repouso. Isso é considerado em repouso. Considerado em repouso. Na atividade física ela sobe naturalmente. Inclusive, se não subir, tem alguns parâmetros de quanto ela deve subir. Se não subir naquele parâmetro, tem alguma coisa errada. A gente gosta de futebol, um jogador, um goleiro, por exemplo, ele chega a 130, atleta, né? Um atleta, inclusive, eles ficam com um nível ali de frequência, eles calculam a intensidade do exercício através da frequência cardíaca. Muito bem, olha, a Catarina, ela tem 73 anos e ela tem sentido ultimamente insônia, nervosismo,
falta de concentração. Aí, resumindo esses 3 sinais, insônia, nervosismo e falta de concentração, ela faz a pergunta: isso pode ser ansiedade? Bom, pode. 73 anos, está com uma cascata de eventos, né? Não está dormindo bem, consequentemente, no outro dia, não está com as baterias recarregadas, fica nervosa, ansiosa. Consequência da falta de sono já. Uma noite já é suficiente. Na verdade, ninguém sabe se foi o ovo ou a galinha. Se é a ansiedade que está fazendo ela não dormir e está complicando a ansiedade, ou se a falta de sono. É o dilema. Geralmente é a ansiedade. Você tratando a ansiedade, você não precisa passar remédio para dormir. Na grande maioria das vezes, a ansiedade gera insônia, que a insônia perpetua a ansiedade, piora a ansiedade, que vai gerando déficit de concentração, de atenção, a pessoa fica distração na atenção, e isso vai sendo uma bola de neve se não tratar. Geralmente a causa base é a ansiedade. Então, na idade dela, o que é que a gente pode inferir? É uma paciente que está com a saúde mental prejudicada. É uma idosa, 73 anos. Lembrar que o conceito de saúde, Alexandre, ele não é só saúde física, não. O que você acha que saúde é o que é? Não ter doença. Não é bem assim. Saúde. Ele resume nisso, a ausência de doença. Esse é um conceito ultrapassado. Saúde é o bem-estar físico, no caso não ter doenças. Mental, você tem que estar com a cabeça sem ansiedade, sem depressão, sem estar esquecendo, dormindo bem, psíquico. Social, você tem que socialmente, tem muita gente doente socialmente, né? Tem os sociopatas e tem aquele que não quer sair da não sai da redoma, não. Exato. E espiritual, tem um Deus, é fundamental, é um conceito também de saúde. Então é um conceito mais macro, não é só não ter doença. Se você é uma pessoa que, certo, você não tem doença, mas você não tem um amigo, você não dorme bem, vive estressado, vive isolado, você não tem saúde, tem alguma coisa. A fé a gente entende para algumas pessoas que é um fator subjetivo, mas tá no conceito. Está no conceito, ela ajuda, ela dá esse... A espiritualidade, ela tem evidência na literatura, essa intersecção de fé e ciência é muito forte. A gente tem evidência suficiente na literatura que as pessoas que têm Deus, que creem em Deus, independente da crença, a evolução de doenças é melhor, elas têm menos doenças, elas sofrem menos, elas têm são mais favoráveis às variáveis a nível de saúde, né? Ela é bem melhor. Então, beleza, uma pergunta eu acho que é de um cuidador, ele diz o seguinte, olha, a questão dos medicamentos. Meu pai, ele tem que tomar um medicamento antes de dormir, mas às vezes ele quer dormir mais cedo. Às vezes eu pergunto se ele tomou o medicamento e ele diz, tomei, mas quando ele vai olhar lá na caixinha não tem tomado. Como é que é essa relação idoso com o medicamento do ponto de vista do horário, da manutenção do horário? Porque vamos dizer que o idoso, e aí pronto, aí a pergunta está feita, ela pergunta como é que deve organizar isso, como é que deve coordenar essa situação. E aí eu vou até além. Por exemplo, ele tem um medicamento que ele tem que tomar às 9 da noite, que é o horário mais ou menos que ele vai dormir. Mas ele tá com sono, quer dormir mais cedo. Como é que ele organiza? Como é que ele coordena isso? Pronto, excelente pergunta. Primeiro, idoso, para ele tomar de conta do seu remédio, você tem que ter a certeza de que ele sabe tomar de maneira correta, por mais difícil que seja. Tá dizendo aqui que o pai tem 76 anos. Pronto, 76 anos. Se ele cognitivamente, ele tem a cabeça boa, ele consegue tomar sozinho, tudo bem. Aí você vai explicar direitinho como é que toma, mas não esquecer, tem que alguém supervisionar. Como é que é supervisionar? Toda semana vai lá, olha a quantidade de comprimidos, se tá tomando certinho, se não tá pulando, se não tá tomando 2, que não é só esquecer de tomar, não. Tomar de menos, às vezes tomar demais. Não, esquece, toma de novo, pensa que tomou e toma de novo, toma 3, se intoxica. Então, supervisão. Não, meu pai é lúcido, tudo bem, mas é bom sempre estar dando uma olhadinha. Se ele não tem a capacidade, aí é que você tem que supervisionar. Ou alguém... Cuidado redobrado. Cuidado redobrado. Bom, posto isso, a questão de horários, quando a gente, na receita, a gente coloca um horário específico, é porque a gente tem algum objetivo com aquilo. A gente coloca a cada 6 horas, é porque o remédio ele funciona naquele horário. Vou dar um exemplo muito comum da doença de Parkinson. O remédio de Parkinson, ele funciona 4, 6 horas e depois ele se acaba do organismo, ele sai da circulação. Mas isso é gradativo ou é assim, quase que de uma hora para outra, vou usar essa expressão, ou não? Não, ele subitamente vai abaixando, mas ele tem essa meia-vida, mais ou menos, vai baixando.
Então ele faz picos e vales, Ok. por isso que tem que tomar várias vezes ao dia. Doutor, você passou 1/4 de um comprimido 5 vezes ao dia. Eu não posso juntar isso num comprimido Pronto, só eu e acho que é a tomar, pergunta não. básica, né? O pessoal fala, não posso tomar isso tudo de uma vez, não? Não. Isso, inclusive, eu reforço, Alexandre, a importância de se levar todos os comprimidos para consulta, e remédio, botar ali. E como é que você está tomando isso? Faz parte da nossa supervisão médica. Às vezes o paciente tem muito boa vontade, o cuidador tem muita boa vontade, mas está se atrapalhando. Toma muito remédio, é natural. Às vezes até quem é da área da saúde se atrapalha. Então, quanto à questão de horário, quando a gente coloca um horário, é porque a gente quer que seja naquele horário. Quando a gente coloca assim, de manhã cedo ou após café da manhã, a hora que o paciente tomar o café da manhã, ele toma. É porque a gente quer que ele seja tomado após a refeição da manhã. Certo? Quando a gente coloca o horário, é bom ser naquele horário. Se é de 9 horas, provavelmente tem alguma coisa que seja 9 horas da noite. Às vezes, vou dar um exemplo, a gente coloca de 9, porque o paciente dorme cedo demais, 6 horas, e a gente bota o remédio de dormir, que às vezes toma um remédio para dormir, ou que dá sono, de 9 horas para ele dormir mais tarde, um arrastado do sono. Agora isso a gente vai fazendo aos pouquinhos. Se é um remédio que não tem nada a ver com sono, um remédio para outra causa, vê com o médico se não pode antecipar esse horário. Ah, meu pai dorme muito cedo. Não, se não puder, tem que acordar e dá. Quando a gente coloca o horário, o paciente estando acordado, você veja como é no hospital. No hospital não existe esse negócio de, não, eu tô dormindo, não vou dar o remédio, não. Não existe isso, não. Vai lá e chegou a hora e tem que tomar o remédio. Pode ser 2 da manhã, Exato. 1 da manhã, não tem. Quando a gente tem a necessidade de colocar o horário, é porque o paciente precisa tomar naquele horário. Agora, quando não, tomar manhã, tarde e noite. Qualquer hora de manhã, qualquer hora de tarde, qualquer hora de noite. De repente um xarope pra tosse, que aí diz, não, toma amanhã, tarde e noite. mais tranquilo. Mais tranquilo. Quando a gente não especifica, é porque a gente não tem essa... e aí o cuidador vai ver os melhores horários que o paciente vai tomar, ou o paciente vai ver os melhores horários dentro daquilo que foi estabelecido na consulta, na receita. Isso é uma questão que faz muita diferença. Às vezes os pacientes o captopril 3 vezes ao dia, eu não vou tomar logo os 3 de manhã, não existe. Os 3 que pronto, tá 8 horas só a meia vida dele, ele tem que cobrir a pressão às 24 horas. Vai 8 horas, ele baixa demais e depois sobe demais. Pergunta muito interessante que é rotina, é o dia a dia. Então, supervisionar para ouvir, tá contando, ver se ele não tá tomando demais, se ele não tá tomando demais. Coloque numa mesa, papai, mamãe, como é que o senhor tá tomando isso aqui? Diga aí, como é isso aqui? Esse rosozinho, esse amarelinho, esse branco. Percebeu que tá errado, separe de manhã, de tarde, de noite, coloca numa margarina, num potinho. Tem umas caixinhas que divide também, umas né? Caixinhas enfeitas, do jeito que for, mas que ele facilite. Não é pra ser bonito, né? É pra ser prático. Desenha um sol, ó, tá vendo aqui? Sol é dia, é manhã. Então a lua, noite, pronto. Desenha um prato de comida aqui é na hora do almoço. Boa. Desenha uma lua, noite. Bota numa margarina. Eu geralmente oriento os pacientes a pegar aquele saquinho de din-din, quem é daqui da nossa região sabe o que é. O din-din. Você bota ali o do dia. De manhã, coloca na margarinazinha. Tem alguns remédios que não pode, tem que cortar a cartela. Isso na consulta é bom tirar essa dúvida. Aí a gente coloca, ó, de manhã você manda ele pegar esse saquinho aqui, ele toma. Pode tomar tudo de uma vez, ou se for separado a gente orienta, se for em jejum, orienta. Mas quanto mais prático for, melhor. Quanto mais supervisionado, às vezes é tarde. Não, ele tomou 3 dias o remédio, tem um remédio para osteoporose, tomou uma vez por semana. O paciente, às vezes, você se comunicou mal, ele entendeu mal, ou a família entendeu mal, pegou uma consulta que era antiga, receita antiga. E quando olhou lá, era para tomar tal jeito. Uma vez por semana tomou todo dia. Pode acontecer o contrário, né? E aí faz um problema grave. Supervisão, e tá sempre, olha, se ele toma sozinho, tá sempre supervisionando. Minha mãe tem muita raiva quando ela disse, eu não tô doida não, a minha mãe. Eu vou lá, mamãe, mostra aqui, ela mostra como é que tá tomando esse, como é que tá tomando aquele. Como é que tá tomando aquele outro. Por isso que eu falo da importância de se levar os comprimidos. Não adianta levar a receita, eu sempre digo. Porque a gente tem no prontuário... Posso dizer, tem um colega médico seu que ele dizia que o remédio que ele passava, a mãe não tomava. Ele disse, eu passo um remédio, mamãe não toma. Mas se o cara passar na rua vendendo, ela compra. É assim, essas coisas, bom. Mas mesmo que ela esteja tomando de outro colega, a gente tem que ter essa supervisão como filho. Aí o papel é como... claro, organizar, deixar a Deixa eu ver aqui como é que tá. A gente se surpreende a quantidade das vezes que as pessoas tomam errado. Essa pergunta aqui é boa, porque é bem da sua área mesmo. Boa tarde, doutor. Meu avô tem 93 anos. É comigo mesmo. Ele sempre foi muito lúcido, esperto, mas há um mês sofreu AVC. E agora está com as ideias bem confusas. Eu acredito que seja Alzheimer. É possível reverter isso?
como é que a gente pode ajudar? Deixa eu ver se tem até o nome aqui da ouvinte, que assim, eu peço desculpa ao pessoal, que alguns aqui a gente não deu tempo de ler o nome, porque é um pouco... Não tem aqui o nome, deixa eu ver se eu abro aqui o nome dela, não tem aqui, mas tá feito. Ah, tá aqui, Laiane, pronto, a Laiane fez a pergunta, o doutor Belísio vai responder agora. Isso é uma dúvida que os pacientes sempre têm. Se toda demência é Alzheimer, né? Existem outros tipos de demência. Por exemplo, nesse caso, a demência provocada por um AVC, teve um AVC e logo depois desorientou. Era lúcido, rígido, e teve um AVC e depois ficou delirando. Essa é a típica demência vascular. É uma demência. Eu sempre digo, olha, a causa da demência foi outra coisa, mas os sintomas são iguais, os de Alzheimer. A diferença é porque aparece de uma hora para outra, o Alzheimer vai aos pouquinhos, a demência vascular é logo depois do AVC. É muito comum, paciente que faz demência, paciente idoso que faz AVC, a grande maioria evolui com a demência do tipo vascular. Com as mesmas coisas, esquecimento, repete assunto, dá trabalho, fica agitado, fica querendo fugir de casa, às vezes tem depressão, na demência não reconhece as pessoas, então tem tratamento, isso aqui, reversão. A demência, na verdade, a gente não tem ainda um remédio que consiga reverter, mas a gente tem remédio que consegue frear e controlar os sintomas que aparecem junto com a demência. Que já é um avanço de alguma forma. Que você é demais. Converse com um cuidador de um paciente com demência e diga: se doutor Belísio tirar esses remédios aqui, o que é que você faria? Pedir demissão no outro dia. Por quê? Como não, velho? Não dorme, fica agressivo, fica inquieto, risco de cair, não sabe a hora de defecar, onde defecar, então o cuidado é totalmente diferente. Então o remédio controla tudo isso e evita que a doença progrida rapidamente, que de uma hora para outra ele vá perdendo mais rapidamente. Então vamos dizer assim, não é um Alzheimer por si só, mas os sintomas são o mesmo. Aí a causa foi o AVC, que gerou um tipo de demência, e ela tem que ter cuidado, tem tratamento, tem controle, paralelo ao AVC, isso é muito comum. A segunda causa de demência é a demência vascular. Primeira é Alzheimer, 55%, 60% das demências são Alzheimer, 20%, 30% são demências vasculares e outras demências tá aí no restante de... E eu acho que eu vou fazer uma pergunta que talvez todo cuidador, todo filho, todo neto tem vontade de fazer. Do ponto de vista, doutor, das pesquisas, o Alzheimer tem avançado no tratamento? Há avanços significativos? Sim. No tratamento da demência de Alzheimer em si, né? Sim. Porque avanços na área da demência são inúmeros. As tecnologias, a inteligência artificial, idoso jogando videogame, robô cuidando de idoso. Eu vi agora curso de internet para idoso, né? Quem é que tem mais tempo nesse mundo? Os idosos. Os idosos são o futuro da virtual. Eles quem podem funcionar como pessoas que acessam a internet, que eles têm mais tempo. Então, e além de ser uma saída, aquele idoso para reunir a família, tinha que vir um de São Paulo, um de não sei de onde, ele reúne num grupo de WhatsApp, ele conversa, manda vídeo, os netos manda vídeo, ele fica ali antenado. Faz vídeo chamada, é excelente, sabendo usar a tecnologia, é excelente. Então avanços nas alguns diversas... fabricantes de tecnologias também já estão avançando Não, tem mercado, feira da longevidade, inclusive no Congresso Brasileiro agora, que vai ser em abril, vai ser em São Paulo, vai ter uma feira da longevidade exatamente falando dessa, já se falava muito. Vai ter uma feira da longevidade falando desses avanços tecnológicos. No Parkinson, por exemplo, aqueles videogames virtuais, aquilo melhora muito a coordenação motora, melhora muito, estimula cognitivamente. Confunde muito o Parkinson com o Alzheimer? Confunde muito ou não? Ou já deu para dividir melhor isso? Confunde. Parkinson é o do que você fica rígido e tremendo. E o bom, Alzheimer é o da memória, é o esquecimento, é esclerosar. Né, quando lhe pedem para explicar, você já faz esse paralelo. Exatamente. Um é na memória, outro é no corpo, assim, vamos dizer. Bom, mas falando de avanços, né? Tem essa questão dos avanços tecnológicos, avanços em suporte ao paciente com demência de Alzheimer, mas em termos de... se avançou muito na última década, a gente está em 2020, em termos de diagnóstico, a gente consegue detectar a demência de Alzheimer em fases, às vezes, pré-clínicas, o paciente nem sintoma tem. Ele tem uma genética, alguém na família teve, ele faz um teste e ele tem a ideia... Aquela velha história, pai e mãe tendo, tem que ter cuidado? Tem que estar de orelha em pé. A gente sabe que o fator mais preponderante, os dois que pesam genética, mais, que respondem por 70% do risco de você ter, é genética e idade.
demência não é doença de criança nem de gente nova, então, de no meia caso idade. da ouvinte aqui, o avô, é procurar o mais rápido possível esse auxílio para evitar, já que ela disse que há algum Sim, ela teve sim. há pouco tempo o AVC, né? E já está com a conversa, como ela disse, um pouco distorcida. Atrapalhado, sim. Já tem que dar essa trabalhada. Sem nisso aí. dúvida. Mas só finalizando a Sim, questão claro. dos avanços da demência de Alzheimer. Então, tecnologia assistiva, muito crescimento em todas as áreas, mas o remédio. Bom, então se avançou muito em diagnóstico, a gente consegue dar diagnóstico antes da doença aparecer, a gente consegue ver antes das coisas aparecerem. Mas o remédio não se tem, então para que se diagnosticar tanto? Aí a ciência começou a pesquisar, a aprofundar muitos estudos, 100 e poucas drogas em fase 3 para evitar a formação de amiloide, que é uma substância tóxica para o cérebro. E essas pesquisas, a primeira que foi estudada fracassou. Então todas as outras, como era o mesmo mecanismo, achava-se que isso ia fracassar. Quando foi já agora no final do ano, um desses medicamentos foram revisitar o estudo e ele mostrou regressão na perda da cognição. Então há uma luz, e uma luz talvez a maior de todas na doença de Alzheimer, que é esse medicamento chamado aducanumab, que está chegando, está sendo lançado nos Estados Unidos agora, provavelmente nesses próximos meses, e que mostrou nessa revisão que ele retarda a progressão da doença. Então, em termos de novidade para a doença de Alzheimer, está chegando já um remédio que a gente também não se angustia tanto, porque a gente tem controle da doença e dos sintomas, que é o que mais incomoda. Isso. Bom, vamos à última pergunta, já estamos com o tempo um pouquinho estourado, mas Você vamos disse que era da minha área e aí eu me soltei. É isso, vamos a... alô, boa tarde? Boa tarde, Quem fala? Maripô daqui do Castelo. Dona Maricô, fique à vontade. É porque eu queria perguntar ao doutor Beliz se a pressão 14/10 e 15/10 é alta, porque eu fui essa semana, antes do ano novo, eu tive uma dor na nuca, fui para o SESC com as unhas roxas e me acabando com a dor na nuca, tomando a cabeça. Cheguei lá, estava 15/10, minha pressão é alta, é perigoso. Vamos responder agora, dona Maricô. Pronto. As 15/10, 14/10 e as unhas roxas. E com dor. Com dor. Ela tem que verificar essa pressão estando normal, estando sem dor, tendo dormido bem, não tendo tomado café, refrigerante, em condições normais. Sim. Verificar. 2 verificações acima de 14/9 está dado o diagnóstico de hipertensão. Certo? Existem algumas divergências na literatura americana com a europeia desse diagnóstico de hipertensão, se no idoso acima de 80 anos poderia se dar diagnóstico, mas não. No Brasil a diretriz 14/9 em 2 verificações, o que se diverge é a meta. Em tal idade eu tenho que tolerar até tanto, em idade mais jovem eu tenho que ser mais rigoroso. Mas, dona Maricô, geralmente é a dor de cabeça que eleva a pressão. Você tem que estar sem dor de cabeça. Agora, sem dor de cabeça, 2 verificações acima de 14/9 Tem está gente dado. que já acha que a pressão alta ela é fator para dar dor de cabeça. Pra dar dor de Né? cabeça. Pensa nisso. A maioria das vezes que a gente vai no pronto-socorro com dor de cabeça, que verifique que a pressão está alta, a causa da pressão alta é a dor. Você passa o remédio para dor, a pressão normaliza. Mas o pessoal acha o contrário. Pois é, eu fiquei curioso com esse lance da unha roxa. Por que será? O que pode ser? Tem relação? Se for as unhas, tem sim. A nossa perfusão tecidual, ou seja, a oxigenação do sangue, quando está ruim, a gente fica roxo, né? Sinal que não está oxigenando bem Por exemplo, o sangue. a gente ouve falar muito disso em frio, né? Em locais mais frios, né? Frio, Com porque dedo não, roxo, tá? no caso é porque faz vasoconstricção. Sim. As artérias fica difícil passar o sangue ali, o sangue contém oxigênio, porque o frio fecha essas artérias. No caso de associar com pressão, coração, as unhas roxas podem denotar que o coração está numa insuficiência e não consegue oxigenar bem o sangue. Cianose periférica, a gente chama o nome desse termo. Tem que ter cuidado com isso também, eu digo que tem que estar atento. Se não tiver no frio, não tiver nervoso, não tiver com a dor... Aparentemente não tem nenhum fator que identifique não, isso. Mas o médico, quando diz isso, como tem alguma coisa a ver, o médico fica atento ali na hora e ele já agora se for, não, é porque eu tava no frio, eu tô nervoso, o remédio ele espera, mas tem a ver, não na maioria dos casos, mas pode ter a ver, assim vamos dizer. Bom, 13 horas e 4 minutos,
Não falar nem de futebol, porque o nosso Flamengo... Cadê o Vascaíno? Rapaz, o Vasca... não, hoje... o Vascaíno xiita não tá aqui? Rapaz, como é que o Flamengo... Me diga, João, como é que um time campeão dos campeões, Tá João aqui pra falar um pouquinho. Tá? treinador bonzão, tudo nadando em dinheiro, como é que um time desse entra numa crise? Deixa eu explicar pra João. Ontem, o diretor de futebol do Flamengo foi demitido por causa de uma briga interna política de egos. Tem um camarada lá chamado BAP, que não se dá com Marcos Braz, eles pegaram... E isso tá gerando uma repercussão porque pode até... Negativo até demais. Total, o treinador não gostou, tá uma confusão, a torcida toda... Como é que pode, João? Me explique se isso pode acontecer num time ganhando tudo. Aliás, boa tarde a vocês. Se o Flamengo tivesse devendo numa crise financeira, a gente, o torcedor, eu não sou torcedor do Flamengo, mas você o Alexandre Entendi. Talvez a gente, vocês falassem o seguinte: bom, o time está em crise financeira, aí poderia estar ocasionando toda essa celeuma, toda essa problemática entre esses dois dirigentes, né? Mas fosse um Cruzeiro, não, Cruzeiro. tirou o cabo, é porque não tá jogando bem, não tem justificativo. Mas não tinha Não justificativo. tem, exatamente. O né? que se alegou foi que, lembra, na véspera do Mundial, vazou uma conversa de que o Flamengo ia ter uma rediscussão da divisão do prêmio. Divisão do prêmio, No né? dia, Houve- alegou-se que esse camarada, que é o Pelaipe, foi quem vazou pra Globo. Protegendo os funcionários e tal. E o diretor lá, o superior dele, não gostou e demitiu. Luiz Eduardo Batista. O BAP. Que é o BAP. Esse Famoso, cara é o aqui, cara da Sky. Esse cara é o que faz as confusões dentro do time. Inclusive, eu tô vendo aqui no Fox que o Pelaipe, ele falou da devoção que o Marcos Braz tinha para o time dentro das conquistas. Diz que 2013, 2014, mesmo em meio aos problemas daqueles 2 anos, conseguiu o Campeonato Carioca e foi montando um projeto até chegar em 2019. Fez uma nota bacana aqui, tal, e disse o seguinte: lembrou aqui no final que quando eu sugeri a Marcos Braz a contratação de Jorge Jesus, ele confiou na minha indicação. Isso foi determinante para o sucesso da vinda do Mister. Saio com a certeza de ter cumprido o meu papel e agradeço a oportunidade. Ou seja, o BAP, até isso, ele parece que não suportou o fato de não ter dado Ciúme. uma boa sugestão. Porque ele era defensor de Abel. Ele Pois é. defendeu Abel até as últimas... Pronto, pois tá aí as circunstâncias. explicações. Ele Pronto. foi demitido. O O BAP? Não, o BAP foi quem demitiu esse que indicou o Jesus. Pelaipe, continua. O BAP continua. continua. Tem, Vai continuar fazendo tem muita alas coisa. políticas lá, ele E é é forte o pivô politicamente. de toda essa De essa tudo isso. E confusão. tudo Tem. por causa de ciúme, de briga, porque tem a eleição, briga política lá vai dentro. vai ter aí muita briga Esse política. Pelaipe, Alexandre, ele é o cara que tá ali no campo. Ele é no campo. É o cara que vai pro campo, é o cara que vai... Organiza as É. viagens. Não, o Jorge Jesus quer a grama mais assim, mais assado, tá faltando colete, tá no... Ele é o cara que tá perto dos jogadores. Agora tem essa história de que se ele tiver vazado mesmo isso aí tem que botar pra fora mesmo. Porque foi assim, na véspera do Mundial, Na meu véspera, amigo. você pega um momento difícil. E os torcedores, evidentemente, não engoliram e ficaram contra o BAP. Porque o BAP já picharam tem lá. outras histórias. Tem Ele outros lances segurou que- Abel, ele tem esse ciúme com o Marcos Braz, que todo o pessoal do Mas Flamengo... por que é que chama? Rapaz, eu não sei. Eu vi aqui muitas pichações, aí chama o BAP lá de X-Tudo. Não sei por que é que chama. Não, é assim. Porque chama ele de X-Tudo, aí diz fora X-Tudo. Pronto. Se Sei o poderia quê. ter uma pasta no Flamengo, 2 pastas, que não poderia ter problema, é a de futebol e a de finanças. Essas duas não, deu problema exatamente na de futebol, que é que estava funcionando. Bom, X-Tudo é a empresa que é responsável, é terceirizada a comunicação do tá Flamengo. certo, tá certo. Então o que aconteceu? Semana passada, Mauro César... Os caras da Fox disseram que não entendiam também o que era esse lance do X-Tudo, depois explicaram. É porque semana passada o protesto foi X-Tudo. É, porque os caras disseram, rapaz, eu até gosto do sanduíche X-Tudo. Não sei por que é que os caras protestaram. Não, é com porque X-Tudo. essa empresa responsável pela comunicação, Mauro César fez um artigo e dissecou erros de português, trocou Adílio por Andrade, a comunicação muito Grave, ruim. grave. Aí, Mauro, semana passada, aí pronto, a torcida levantou essa hashtag X-Tudo. E essa semana teve esse negócio do BAP, então ela tá botando as duas coisas. É, que eu tava vendo na Fox, os caras disseram, pô, eu até O que gosto tem a do ver? X-Tudo, Você né? vê como o pessoal é brincalhão. Né? Mas enfim, vamos esperar aqui. Eu sei que Bom, a gente esperar chegando que a crise... reforços. Vamos ver os reforços, enquanto o BAP estiver por lá, acho que ele ainda vai arrumar muita confusão. chegou aí Gustavo Henrique, vai chegar o Pedro Rocha,
Vai Talvez- chegar Thiago Maia. Talvez Michael. Michael tá fecha, não né? fez. A pronúncia. Muito dinheiro. Muito não dinheiro. É, o mexe mercado da dinheiro, bola, ele tá rapaz. movimentado, dinheiro. ele tá 40 movimentado. milhões de reais. Acaba fez uma temporada. Eu também não acho que vale. Mas a gente também questionava alguns Aliás, do Flamengo aí, que né? a gente dizia muito que Aliás, no não é início... só o Flamengo que tá na. Corinthians tá na tubiba. cola do o Corinthians, Michael, que, não, inclusive, né? estão acirrados os anos aí. Botou Corinthians 35 e Flamengo, milhões e os jogadores. O Corinthians botou. E parece que o Flamengo cobriu um pouco a proposta. Entendeu? Eles estão meio acirrados aí os anos aí do Flamengo e pelo Michael aí. Os Agora, caras tão meio- Quem não tá eu, contratando na minha é o Palmeiras, opinião, né, Na minha zero. modesta opinião de entender o futebol. Chegou o homem do Palmeiras aí. Chegou. Palmeirense falido aí. É um tiro no pé. Se o Flamengo É. realmente conseguir comprar por 40 milhões, é um tiro no pé. Eu também acho porque... Peraí, Geraldinho, entra aqui. Não, vai Vai, embora, vai. vai com Deus. Eu também... É torcedor do Fluminense. É também, né? Ele é Fluminense agora. Ixi, quando o Palmeiras tá na boa, é Palmeiras. É Palmeiras. Quando o Fluminense tá na boa, é Fluminense. Eu conheço desse tipo de torcedor. Esse aí, Você tá na boa, então, né? sempre tá de boa. Michael joga muita bola. É um cara que não passou por categoria de base. Tem muito talento, mas ninguém sabe, meu amigo. É muito. Se você paga um valor desse, aqui no Brasil, eu tô dizendo, por um jogador que já tem 2, 3 temporadas jogando bem. Geraldinho, fale aí do mercado da bola no Palmeiras, que disse que tá agitadíssimo. Tá zero, rapaz, tá zero. Não tem nada, não tem Não, novidade. eu tô abrindo aqui o mercado Pode olhar da aí, bola, pode tá olhar aqui. aí. Palmeiras, olha, Não tem zero. nada. Sem informações. Sem informações. O tá Palmeiras aqui. não será competitivo em 2020. Olha, Gazeta da O Flamengo vai a Gazeta do competir Povo, com ela outro faz time, isso não é aqui. com O próprio Flamengo. Com o próprio Porque Flamengo. disseram que o time reserva do né? Flamengo, se botar pra jogar, ganha. Então o Flamengo vai competir com ele mesmo. Jorge Jesus disse. Pronto. Mas eu acho que a disputa interna é essas Olha, brigas o do políticas. Palmeiras Essas só tem brigas vai aqui. derrubar, vai O derrubar. do, Vai nada. o do Vai Palmeiras derrubar. só tem Vira essa boca pra lá. saiu. Eu Flo, olha o Flo aí, Deixa eu por ver se eu acho o favor. flusão aqui pra gente comparar aqui. Maionese, Helmans, Helmas. Pronto, chegou. vendeu o Caio Helmans. Henrique. Olha. Aí tem aqui, Ah, renovou com Gilberto, Bom. Nino, Pablo Diego, Yuri. Digão, E Alan saiu. Alain. Mas Alain já era do Liverpool, não era? Tá Ah, emprestado ao vamos, Flamengo. emprestado. vamos aqui pra sessão do E saiu. o Grêmio tá Alan- trazendo Pedro, né? Aí do saiu aqui 13 do milhões. Flusão aqui. Tem o Alan, o Lucão, o Daniel, o Gonzalez, o Iano Gonzalez, João Pedro, que João apostava muito nele, Agenor, Guilherme, Agenor Brenner. é goleiro. É, o goleiro. Brenner, Ayrton, Caio Vinícius e Evandro. Foram embora? Tudo aqui foi do Foice. Ô, Saiu. coisa Essa galera Meu toda- Deus. Ainda Aleluia. Ô, ainda tem contratação, uma aqui. essa aí foi a melhor. E ainda tem um pode A sair, que é contratação Caio é Henrique. O dispensa. Grêmio tá de olho nele, Caio Caio Henrique, Henrique. meu Deus do O céu. Grêmio tá de olho nele. Se bem que o Caio Henrique é bonzinho, é bom. Bom E lateral renovou esquerdo. com o Marcos Felipe, Matheus, Igor, Mascarenhas. É, pronto, esses aqui foram os renovados. Meu Deus. Vocês estão vendo aí os senhores atentar bem que o Fluminense teve mais movimentação do que o Palmeiras. né? Teve, não é sério. O Palmeiras teve mais dispensa do que contratação. Cadê o dinheiro da Crefisa? Só contratou o Vanderlei Luxemburgo, que é só pra fazer o meio campo ali, até o Campeonato Paulista no máximo. E é? Depois vai ser demitido. Aí quem é que vem? Não sei quem é que vem, só o futuro vai dizer. Rapaz, quer dizer que esse ano vocês vão Esse ano tá entrar. zero. Mas Cê lembra do ano essa do São Paulo? conversinha. Lembra 2019 do São Paulo? Vai ser pior do que o São Paulo, pronto. A gente quer que você acha que esse ano vai. Não sei. O Flamengo vai. Não, o Flamengo, assim, a probabilidade, Flamengo é né? do patamar, tá no Não, patamar. a probabilidade, mas assim, depois do Flamengo. O Santos. Santos. Acha que vai dar certo aquele cabo? Acho que ele vai fazer alguma coisinha ali. E pode o ser que dê Atlético certo. com O Corinthians, o Corinthians. Dudamel. Ninguém tá acreditando É, no o Corinthians tá contratando bem. Contratou bem, tá formando Política de um outro austeridade, time, o viu? Grêmio. Eu vou apostar Grêmio é em muito Corinthians, bom. Atlético e Grêmio. Vai dar trabalho ao Rapaz, Flamengo. olha, viu? o Palmeiras vai dar Santos já trabalho. fechou com o técnico, né? O outro Jesus, o Gesualdo, Gesualdo. né? Jerusalém, eu disse. É, aí, Gesualdo. aí trouxe Madison do Atlético Paranaense, Bom Raniel do lateral. São Paulo, atacante. E pode chegar Ricardo Quaresma. Não sei nem nome do time. Argentino. É. Dudamel no Atlético, dá certo? Rapaz, Ele era um bom goleiro. não Rapaz, sei em se- compensação. Não sei, porque o futebol tá saiu glo- também, o Verbetezinho saiu do Santos também foi um bocado. olha, Dudamel, eu não sei onde estamos, que vem um treinador da Venezuela ensinar futebol aqui no Brasil. Realmente. Barreira já comentou esse negócio aí. Disse que essa história de tá certo, tem os ele estrangeiros. chegou- mas- Agora tem que estar botando globalizado, moral. né? Chegou botando moral lá. Já dispensou algumas contratações que o Atlético tava pensando. Ele É, agora Chegou isso meio- não tem nada a ver de ser um chegou treinador. tumultuando já, viu? Chegou botando. Mas a moda, tá na moda, É, treinador tá na moda, estrangeiro. Tá na moda, tá na moda. Apoiou, sim. Apoio quem vivia sem treinador.
Essa história de treinador estrangeiro tá na moda. Treinador estrangeiro e jogador paneleiro esse ano Tá com tudo. tá com tudo. Paneleiro ninguém quer, né? Botou sai o Cruzeiro pra lá. abaixo e os treinadores brasileiros, tá todo mundo querendo novidade. Mas voltando Volta aí. Fluminense, Alexandre, Ah. o Ganso continua. Continua. né? Continua. Minha nossa. Tá nos renovados ele. Meu Deus. Tá lá A na não prainha ser que- a do não Rio de ser que Janeiro. Tá no piscininha. E Neném, também. Tá na piscininha lá. Eu sou neném 10 vezes mais do que É, não, o Nenê parece que ainda tá aqui, ainda tá Ah. também aqui. Tá, não foi dispensado Não, Não é no, tá. no time de Master, não? De sênior. Deve Tá- ser. Bem que os naquele caras estão time- jogando com 40 caminhado. anos. É, Ibrahimovic Não, sendo vai- estrela no Milan. não, é com 200 anos, é. Brincadeira. 13 horas e 15 minutos, doutor Beleza, obrigado pela participação. Volta na próxima Deixar a gente semana. passar tarde toda, né? Senão a gente vai até Abração, a hora do Alexandre. terço, aí não pode. Obrigado e até 13 a e próxima 15. semana. Um abraço, doutor Beleza, toda a turma. O Cidade Alerta volta amanhã a partir das 11 horas. Tem gente boa.